Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, o tema de hoje, eu tenho certeza que vai ser um tema novo e muito revelador do ponto de vista bíblico, espiritual, social, político. Vai ser muito revelador para quase todos nós. Eu queria até que você colocasse aqui embaixo o seguinte comentário. Eu nunca pedi isso, mas coloque assim: eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Porque eu creio que a maioria de vocês, falo com muita humildade, talvez não saiba do que eu vou te mostrar aqui. Eu quero falar sobre a polêmica que envolve uma polêmica que tem surgido com muita força nas redes sociais, que é o nome de Deus. Muitos estão questionando, eu não posso chamar Deus de Deus. Eu vou só fazer aqui uma breve introdução para você entender uma coisa. O problema é que eu quero te revelar aqui hoje e vou explicar para você que quando você, cristão, que crê na Bíblia, está falando de Deus, você está falando de um Deus, de uma entidade, de um ser. Mas o cabalista judeu está falando de outro, o hinduísmo está falando de outro e o gnosticismo de outro. Mas eles são judeus cabalistas, como assim? Sim, exatamente. Eles não acreditam que o seu Deus, aquele que nós chamamos de Deus, é o mesmo Deus que para eles é o Ein Sof. Então, você diz, esse Deus aqui é o Ser Supremo. O Deus que eu conheci da Bíblia Sagrada, o Pai de Jesus Cristo, é o Deus Supremo. Não. Eles vão dizer, não é. Por isso que eles vão te ensinando, doutrinando, formando pessoas, jogando essas ideias de que você não pode chamar Deus de Deus. Porque, de fato, para eles, o Deus que você acha que é Deus, para eles não é Deus. Eu vou te explicar isso com detalhes. Um dos argumentos é o seguinte: não podemos chamar Deus de Deus porque Deus é um termo pagão, que era usado para Baal, era usado para o próprio Zeus lá do panteão grego, é usado para outras divindades. Eu pergunto a você, Zeus é Deus? Não. Baal é Deus? Também não. Qualquer outro Deus de qualquer mitologia, ele é Deus? Não. Então eles estão chamando de Deus, gente, qualquer outra coisa, uma entidade. Isso não anula a ideia de que o nosso Ser Supremo é Deus. Então, quando eu chamo Deus de Deus, é porque ele é o único Deus. Se alguém chamou Zeus de Deus, é porque quis chamar. Mas ele sequer é Deus, ele sequer existe. E se ele existe, ele é no mínimo um demônio. Ou no máximo um demônio. Então chamaram de Deus porque quiseram. Gente, tem muita gente aí, em tese, né, defendendo o Evangelho, defendendo a Bíblia, o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, lançando dúvidas. Por exemplo, o nome de Jesus Cristo não pode ser Jesus, porque não havia nem J no grego, no aramaico e tal. Gente, argumentos infantis. Eu não vou entrar aqui em detalhes bíblicos e teológicos, que eu quero te mostrar o que está por trás da intenção disso aqui, o que está por trás desses questionamentos. Então, o que acontece? É a mesma coisa lá do pessoal que diz, não devemos mais congregar, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas essas questões também estão sendo colocadas, todas elas, para quê? Para esvaziar o conceito de Jesus Cristo, dele como Salvador, para mudar o nosso conceito de Deus, enfraquecer o cristianismo e criar uma espiritualidade universal baseada nisso aqui que eu vou te mostrar. Então, a gente tem que ter cuidado para não misturar as coisas. O sistema está corrompido? Tá. Eu sou talvez o pastor que mais denuncie isso aqui nas redes sociais. A corrupção. Quase todo vídeo meu eu estou descendo a lenha aqui nos falsos pastores. Mas uma coisa é a gente reconhecer a corrupção, outra coisa é a gente também entender que somos templo do Espírito, outra coisa é dizer, olha, a Bíblia não trabalha com o princípio que devemos congregar. Não, são coisas diferentes. Então, tudo isso está sendo construído para quê? Para enfraquecer o Evangelho, e você vai entender isso aqui. Então, vamos lá, gente. Eu queria começar aqui dizendo o seguinte. Olha só. Primeira coisa, quando você fala de Deus,
Você acredita que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus que apareceu para Israel, o Deus que é o Pai de Jesus Cristo, enfim, você está achando que ele é o ser supremo, que ele é o maior, que ele é antes de todas as coisas, que ele é o criador de tudo, você acredita nisso. Mas o problema é que para os judeus cabalistas e outros judeus também, e eu acho que a maioria dos judeus, eles praticam a cabala cristã, eles seguem a cabala cristã, para os judeus cabalistas, o Deus supremo, o ser supremo, o absoluto, o ser que eles chamam de não manifesto, não manifestado, o todo, esse ser não é o Deus que você acredita, é o Ein Sof. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas pesquise. Ein Sof, para eles, é o ser supremo. É o primeiro ser espiritual. Esse ser espiritual, ele resolveu não criar, mas dele começou, ele resolveu, ele decidiu, ele quis. Dele, a partir dele, todas as coisas foram emanadas. Emanação não é criação. Emanação é como se fosse algo que se derrama de outro algo. Algo superior que dele se derrama como um chafariz. Inclusive, é um dos exemplos que eles usam, né? A água que escorre pelo chafariz vem da mesma origem, é a mesma água, vem da mesma fonte, mas ela vai descendo em níveis diferentes. É como uma pedra que você joga na água, ela lança a primeira onda e aquilo vai refletindo. Então, é como se esse ser primeiro, o Ein Sof, dele foram sendo emanadas todas as coisas. É como se fosse uma extensão desse Deus. Então, quando eles falam do Deus da Bíblia, eles estão falando de um Deus que está numa hierarquia abaixo. Então, o nosso Deus da Bíblia, o Deus que se apresentou para Moisés, por exemplo, é um avatar, é uma manifestação, está no hierarquia abaixo, é uma manifestação, né, que vem representando a Ein Sof. É algo bem complexo, mas é assim que eles acreditam. Então, por que eles não querem que você chame Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, que nós acreditamos, que é um só? Por que não pode chamar ele de Deus? Porque para eles, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é o princípio de tudo. Ele não é a origem de tudo. Ele já é o quê? Uma emanação do Ein Sof. E aí tem toda uma questão, né? Tem toda uma construção que eles têm, que está ali representada na árvore da vida da cabala judaica, ali nas 10 sefirotes, que é algo complexo, interessante, mas bem complexo, e que explica toda a criação e que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Porque eles acreditam que a Bíblia Sagrada tem 4 níveis de interpretação. E aí nós pegamos o mais básico, que eles falam que é mais ou menos o literal. Mas eles vão chegando em níveis maiores, maiores e maiores, até chegar no nível cabalista, né? Que é o nível Sod, salvo engano. Então, eles vão entender assim, existem níveis de interpretação e nós estamos no básico. Mas lembre-se que a cabala judaica, ela é o quê? Ela é o aspecto esotérico do judaísmo. Então, vamos compreender isso. Eu quero que você, cristão, entenda o seguinte, você não é esotérico, você não é místico, você crê na Bíblia como ela está ali, naquilo que está escrito ali. Porque o que vem fora disso já é a interpretação de alguém que trouxe uma outra revelação e aí a coisa acaba mudando de figura. Então, entenda isso. Segundo ponto. Então, observa que há aqui uma sincronia, há uma similaridade deste pensamento do cabalismo com outras correntes, outras tradições espirituais. Por exemplo, no hinduísmo, Brahman com N. Brahman é o ser supremo, ele é chamado de todo, de absoluto, no hinduísmo. Entendam, Brahman não confunda com Brahma. Existe a trindade do hinduísmo, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o deus da criação, Vishnu é o deus da conservação e Shiva é o deus da destruição.
Então veja, Brahma criou, Vishnu conserva e Shiva destrói. Então, Brahman é o ser supremo. A Trindade já está abaixo, exatamente como pensa aqui a Cabala em relação ao nosso Deus, o Deus dos cristãos. Brahma é o ser supremo. Esse Deus aqui, Brahman, como a Ein Sof, como o Uno, que eu vou falar daqui a pouco, esses seres supremos, eles são incognoscíveis. Eles são, você não pode saber quem eles são. Não é que você não pode, é que nossa mente não alcança quem eles são. Eles são seres que nós não temos como conhecê-los, acessá-los, porque eles estão num nível espiritual muito elevado. Isso eles dizem. Ao contrário do que os cristãos pensam de Deus. Em algum grau, nós sabemos sim quem é o nosso Deus, que é um Deus pessoal. Então, essa é a visão cristã do nosso Deus. Para eles, não, aqui não há um Deus pessoal. Aqui há mais ou menos uma força energética. Alguém que tem poder, mas que não é um ser pessoal. Nós não podemos acessá-lo, não podemos conhecê-lo. Então, o que acontece? Há muita diferença. Então, para essas correntes espirituais, o ser supremo deles, esses que são incognoscíveis, esses que estão no nível que você não pode alcançar, esses são verdadeiramente o Deus supremo, o ser supremo. Só mais uma observação. É por esta razão que muitos cristãos, temendo chamar Deus de Deus, passam a chamá-lo de eterno. Ser supremo deles, esses que são incognoscíveis, esses que estão no nível que você não pode alcançar, esses são verdadeiramente o Deus supremo, o ser supremo. Por isso que na maçonaria, por exemplo, você tem lá o que eles chamam de grande arquiteto do universo, não tem nome. É alguém que você pode ser o Deus do cristão, pode ser o Deus do muçulmano, pode ser, enfim. Então, o que acontece? Essas correntes, elas vão ter essas similaridades. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, fazer um parênteses. Quando você vê Brahma, o Deus da criação, e aí você vê Vishnu conservando o que foi criado, e Shiva como Deus da destruição, então você vê um conservando e o outro destruindo. É a força destruidora. Isso representa aquilo que eu tenho dito, que esquerda e direita são princípios espirituais que estão, inclusive, na própria Cabala judaica, na árvore da vida. Aquele símbolo das 10 sefirotes. Então, você tem uma coluna na esquerda e uma coluna na direita, ali na Cabala, na árvore da vida. Representada pelas 10 sefirotes, que são 10 emanações de Deus. Isso é cabalismo. Então, há sempre uma força que destrói e uma força que conserva ou que constrói. Isso é o quê? Uma renovação. Então, quando essa elite global cria esquerda e direita, eles estão, como eu sempre digo, eles estão implementando o quê? É uma corrente espiritual através da política. Então, Shiva, ela é a destruição. Mas entenda, eles chamam isso de criação, ou melhor, de destruição criativa. Porque não é exatamente só para destruir, é para destruir e criar algo novo. Então, significa que é uma renovação. Então, a destruição faz parte do processo de renovação. Então, esquerda e direita trabalham nesses princípios. Por isso que eu digo que não é coisa para cristão. Então, vamos lá. E aí você vai ter no gnosticismo o Uno. O Uno é o ser supremo, é o absoluto, é o não manifesto, é o todo. Inclusive, para o gnosticismo, o nosso Deus, ele é um Deus mau. Ele é o Yaldabaoth, é o Deus da opressão, é o Deus do egoísmo, é o Deus do ciúme, é o Deus que... Eu esqueci, isso aqui são os nomes que eles dão, tá na literatura deles. Tem um outro nome que eu não me lembro agora, porque é o Deus que te priva do conhecimento. Porque gnose é o quê? Gnose é conhecimento no grego, é ciência. Mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento espiritual, da totalidade, da realidade espiritual, da origem de todas as coisas. Então, quem alcança o conhecimento, alcançou o quê? A plenitude. Chegou ao pleroma, ou seja, ao nível máximo espiritual.
a realidade espiritual, aonde está a origem de tudo, a origem do uno. Então, no gnosticismo, o nosso Deus, ele é um Deus mau, porque ele não quis que o homem comesse da árvore do conhecimento. Então, ele privou o homem do conhecimento, mantendo o homem nas trevas da ignorância. Aí vem Lúcifer, o portador da luz, e diz: coma e você será como Deus. Então, eu quero que você entenda que para essa corrente aqui, por exemplo, Deus é mau e Lúcifer é bom. E isso, de certa forma, está embutido em tudo isso aqui. Agora, preste atenção. Essas correntes, elas têm muito em comum. Elas têm muita coisa em comum. E por isso que eles estão usando isso para quê? Para unificar as religiões e criar uma espiritualidade universal. Então, entendam, quando você, cristão, fala de Deus, você está acreditando que ele é o primeiro de tudo, ele é o início, ele é o fim, ele é eterno e ele é o criador de tudo e não há ninguém acima dele. A cabala judaica vai dizer, não, a manifestação que aconteceu ali para Abraão, para Moisés, para Ezequiel, que eles dizem que aquele ser que apareceu ali, né, na Merkavá, naquela carruagem, aquilo é um avatar. Ou seja, é alguém, é uma manifestação, é alguém que veio para representar espiritualmente o Ein Sof. O que acontece? Nesse pensamento esotérico, o homem está num processo de evolução. Por isso eu coloquei uma seta para cima. É como se fosse uma jornada de volta para o Ser Supremo, para o espaço perfeito, para a realidade perfeita, para o mundo espiritual perfeito, de onde tudo surge. Então, chegar a esse nível é chegar ao conhecimento, a gnose. Gnose significa conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento espiritual da realidade espiritual primeira. O mundo está num processo de volta. Você precisa compreender, eu sempre digo isso, que a nossa elite globalista, os que controlam o mundo, eles pertencem geralmente a essas correntes aqui. E a teosofia também acredita nisso aqui. Os teósofos, eles acreditam nisso aqui, porque há muita similaridade entre esses pensamentos. Então, por exemplo, eles todos acreditam que nós estamos indo num processo evolutivo, ou seja, está ali, existia um princípio espiritual pleno, perfeito, onde tudo era luz, e à medida que a coisa vai se tornando matéria, a emanação vai descendo, quanto mais desce, mais, vamos dizer, materializado fica. E quanto mais materializado, mais distante da perfeição. Então, é um caminho de volta aonde o ser humano ele é ensinado a fazer o bem, a buscar ser uma boa pessoa, e a partir desta consciência mudada, nós estamos alcançando a perfeição. O que significa? Que isso é a salvação. Logo, eles estão negando o quê? Todas essas correntes, todas elas negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo encarnado que veio a esse mundo por causa de pecado, por causa dos nossos pecados. Gente, entenda a seriedade disso. Quando eu digo aqui que nós estamos caminhando para um processo contra Jesus Cristo, é isso que está acontecendo. A coisa está sendo feita de forma sutil. As igrejas estão sendo ensinadas a serem esotéricas. Quando você vê essas práticas na igreja falando de poder da mente, de poder da palavra, de campanha disso, daquilo, sal grosso, terra de Israel, óleo de Israel, não sei o que, e tudo isso está nos ensinando a buscar uma cura ou um milagre ou uma mudança através dos nossos esforços. Compreenda que hoje a televisão, esses filmes, essas séries que falam sobre Jesus Cristo, os filmes que estão nos cinemas, eles apresentam Jesus, eles falam de oração, eles falam de Deus, mas eles estão usando uma linguagem similar à linguagem bíblica, mas estão falando de outra coisa. Então, muita gente fala, mas eu vi no filme que nós, através da oração, podemos alcançar. Mas eles, quando eles falam de orar, eles estão falando ali, obviamente, de o quê? De uma manipulação dos poderes espirituais, das energias, e isso faz com que as coisas aconteçam. Entendam, eles não ensinam Jesus Cristo
como o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para redimir o homem dos seus pecados, para que o homem vivesse uma nova vida em Cristo, e assim, através desse Salvador, do sangue dele derramado, então nós fôssemos transformados e através de uma obra do Espírito Santo, nós fôssemos conduzidos no caminho da salvação, aguardando Jesus voltar e buscar a sua igreja para termos um encontro com Deus e vivermos com ele eternamente. Eles não ensinam isso. O que eu quero que você entenda? As doutrinas apostólicas estão sendo anuladas, mas a pessoa de Jesus Cristo, ela continua sendo falada. Só que para eles, Jesus Cristo, ele foi no máximo que uma pessoa iluminada, um profeta. Ele não é o Filho de Deus encarnado, não é isso. Não existe essas doutrinas apostólicas que elas são apostólicas, mas elas foram ensinadas por Jesus. Os apóstolos ensinaram aquilo que aprenderam de Jesus. Então eles negam esta questão da divindade de Cristo. Eles negam a essência do evangelho. Então, eu quero que você entenda isso. É por isso que eles estão deturpando e trazendo muitas confusões sobre como falar de Jesus ou o nome de Deus. Porque eles querem que, aos poucos, eles estão tirando o foco disso aí. Então, gente, é aquilo que eu sempre digo. Cuidado, porque a gente, por não conhecer isso, nós estamos falando de uma coisa e eles de outra. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo te ajude. Por enquanto é só isso e que Deus abençoe a todos.